né, com o Ayrton e o Varela, o Davi Luiz. Sobre a escalação, é importante falar isso, né? O Tite poupa muito mais o Fabrício do que poupa o Léo Pereira, né, de início. Isso indica um caminho, né? A defesa de hoje, os zagueiros de hoje, eles jogaram muito bem com a bola, né? O Flamengo teve a bola quase 70% do tempo, bateu recorde de tempo com bola, isso não é à toa. Davi é muito bom com a bola. E no primeiro tempo, o De La Cruz e o Arrascaeta foram o segundo principal link entre passes de Davi Luiz e Léo Pereira. A bola passava pelo Igor Jesus, eles não precisavam desse apoio do Igor. Eles faziam o passe de ruptura para os dois, muito porque com o Flamengo com os pontas e o adversário com uma linha de 5, o que acontecia, né? Aqui eu já botei o Eric Flores porque o outro jogador saiu cedo. O que acontecia? Esse meio de campo do Boa Vista jogou curto, né? O Flamengo acabou fazendo um jogo que deveria ter feito contra o Vasco e não fez, contra uma linha de 5, atacando muito bem uma linha de 5. E aí, o fato dos dois zagueiros serem bons de bola, bom de bola com a bola, o que trouxe de legal isso aí? Uma dinâmica nova, teoricamente nova. A gente está acostumado a ver essa dinâmica, né? Da saída de 3, com o Ayrton pela esquerda, aqui o Fabrício ou o Davi, quem estiver jogando, e o Léo Pereira por dentro, com o Varela fazendo esse movimento em diagonal aqui para jogar como um volante, fazendo ali, digamos, um tripé de La Cruz, Igor Jesus e Varela, e o Arrascaeta mais avançado. Hoje, o que aconteceu também? Os dois laterais jogaram de forma perfeitamente simétrica, o que não foi comum durante a temporada. Você não viu muito mais o Ayrton na linha de fundo hoje? Já te explico por quê. O mesmo acontecia do outro lado. Em alguns momentos, até por ter ponta dos dois lados e o jogo está perfeitamente simétrico, o Léo ficava pela esquerda, o Davi por dentro, o Varela pela direita, o Ayrton subindo como volante, empurrando o De La Cruz para o ataque, mais para o ataque. Mas o De La Cruz não vai tanto para o ataque quanto o Arrasca. O que trouxe uma outra dinâmica que eu vou te mostrar já já. Mas esse tripé sendo feito por Igor Jesus, Ayrton e Arrascaeta. Então, isso trouxe para o Varela mais conforto, mais versatilidade e trouxe mais jogo ofensivo para o Ayrton Lucas, colocando mais ele nesse elenco dentro de uma zona mais de conforto para ele, o que é muito importante. Tá? Avançando o jogo, eu estou colocando a bola no Igor Jesus só para tentar dar uma simetria para o jogo. Avançando o jogo nesse contexto, o que acontecia também? Quando a bola chegava ali no Arrascaeta e um dos zagueiros saltava, no Arrascaeta não, no De La Cruz ou no Arrascaeta e um dos zagueiros saltava, o Pedro fazia movimento atrás desses zagueiros e o Cebolinha centralizava bastante o jogo. Quando ele centralizava, o Ayrton Lucas fazia essas ultrapassagens. A gente via o Ayrton Lucas tendo situações no plural de 1 contra 1 e vencendo 1 contra 1. Ele é muito bom no contra 1, fisicamente vai muito bem. E nesse espaço de força, geralmente tem mais força do que seus adversários. E aí o Cebolinha fazendo bastante esse papel. A mesma coisa aconteceu do outro lado, mas com uma dinâmica um pouco diferente. Vocês notaram que os pontas trocaram muito passe entre si? Que os pontas estavam próximos no campo? Isso acontecia, especialmente quando a bola chegava para o Cebolinha, e o Luiz Araújo, cara, ele tem uma capacidade de cobrir campo absurda, né? No primeiro tempo, ele foi o cara que mais finalizou e também o cara que mais desarmou. Um jogador como esse, cara, traz um equilíbrio absurdo. Ele é como se fosse, nesse momento no time do Tite, um Jorge Henrique, que foi campeão mundial com o Tite, mas um Jorge Henrique melhorado, né? O Luiz Araújo, quem acha Luiz Araújo burro, tá, assim, tá achando errado, tá? Tá achando coisa errada. E esse link aqui entre Cebolinha e Luiz Araújo foi uma coisa interessante. No jogo, eles trocaram, deixa eu ver quantos passes, cara. Tô aqui olhando alguns dados do jogo, mas na partida eles trocaram Luiz Araújo e Everton, Cebolinha. O Luiz Araújo deu 2 passes para o Cebolinha no primeiro tempo, tá?
E não tô falando de lançamento, tá? Eu tô falando passe mesmo, passe curto, tá? E o Cebolinha deu 2 passes pro Luiz Araújo. Isso não é uma coisa comum, gente. Isso não é o time do Papai Joel, que o Juan chegava na lateral esquerda, na ala esquerda, e cruzava a bola pro Léo Moura fazer gol, tá? É um jogo de aproximação. Da mesma forma como ele faz quando o De La Cruz flutua por dentro, ele tem alguns movimentos com o Luiz Araújo flutuando por dentro, e o Luiz Araújo está conseguindo entregar. Drible curto, aceleração, agressividade, finalização. Ele é um bom finalizador, podia ter feito mais de um gol hoje, deu uma bola na trave bonita, numa criação dele ali, até baixo ângulo de finalização, ele cria uns ângulos diferentes de finalização. Teve um lance que ele quase faz um gol e ele desarmou a bola dentro da área. Então, assim, o Luiz Araújo dando um show nesse momento da temporada do Flamengo. E, assim, o pessoal que não gosta muito dele, acha que ele é burro, persegue ele porque quer ver outro cara em campo, tem que lembrar que ele é atleta do Flamengo, né? Que ele joga no Flamengo. E aí, gente, em alguns momentos acontecia do Varela atacar esse espaço, né? Desses caras juntarem essa galera toda de um lado e abrir espaço para o Varela atacar. Então foi muito interessante, tá? Muito interessante essa dinâmica, essas duas dinâmicas que eu trouxe, né, com o Ayrton e o